todo, tá? Aleluia. Deixa eu passar. Amados irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo de número 23. Vou ler somente 2 versos da santa e eterna Palavra de Deus. Versículo de número 33 e versículo de número 34. 2 versículos. Amém? Os irmãos encontraram pelo amém? Está aqui. Queria que você deixasse aí, tá? Ok? Deixa eu explicar aqui antes de lermos esse versículo. Esse texto faz parte do contexto maior, que foi aquele momento em que Jesus Cristo foi crucificado. E esses versículos trazem algumas coisas interessantes para nossas vidas. Eu confesso aos amados irmãos que já leio a palavra de Deus há muito tempo, há mais de 50 anos. Já passei por várias vezes lendo o contexto e o texto, e nunca tinha me apercebido daquilo que nós devemos estar aprendendo acerca daquilo que essa palavra, essa escritura quer nos ensinar. Aliás, toda a escritura, desde Gênesis até o Apocalipse, elas vêm sempre com algo determinado de ensinamentos. Nada está posto nas Santas Escrituras por acaso. Sempre existe uma mensagem, um objetivo, uma meta da parte de Deus para alcançar o coração do homem. Até mesmo a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é eterna, é divina, ela é viva, ela é luz, ela é eficaz. Por isso que o Senhor nos entregou essa maravilha para nos tornar pessoas mais felizes, mais sábias, mais instruídas. E vamos ver então que esses 2 versículos eles trazem para nós nesta noite. Vamos ficar em pé, né? Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-nos, pois não sabem o que fazem. Vamos nesse instante orar. Querido Deus, nosso amado, eterno, soberano, altíssimo, todo-poderoso e maravilhoso Pai, nós rogamos nesse instante, Senhor, que a Tua presença neste lugar, Senhor Deus, que já é real, ela esteja a se manifestar na vida de cada um de nós que aqui chegamos. Nós viemos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe. E certamente nos trouxe com um propósito. E nós, ó Deus, queremos sair daqui, Senhor, com a certeza de que esta noite foi uma noite diferente em nossas vidas. Porque o Eterno tomou conta de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse instante. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus
Ele deixou a sua glória, seu trono de majestade e resolveu então se encarnar, vir como um homem. O que é o objetivo? O objetivo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, era estar no meio do povo. Toda a história, desde o momento em que Jesus Cristo ele adentra este mundo, nós vamos ver que ele se apresenta, mesmo sendo criança, no meio do povo. É um desejo de Jesus Cristo. E foi uma das atividades que Jesus Cristo tinha, era de estar sempre no meio do povo. Ele esteve desde o nascimento até a sua morte, no meio do povo. E aqui nesse versículo que nós estamos presenciando nesse instante, diz que quando chegaram ao lugar chamado Taveira, ali crucificaram Jesus, houve com ele dois criminosos, um do lado, outro do outro. Esse fato, meus amados irmãos, não é uma coisa aleatória. Não é que o criminoso estava ali, aqueles três, juntos, para morrer aquela morte horrenda que todos os três enfrentaram. Ali tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Era mostrar que Jesus Cristo, aquele mesmo Jesus que iniciou na sua vida, no meio do povo, ele terminaria também a vida dele no meio do povo. E quem era esse povo? Dois pecadores, dois ladrões, dois bandidos, que representam, esses dois bandidos, a situação da humanidade. Porque não importa se eles eram bandidos, o que nos chama a atenção é de que eram pecadores. E Jesus Cristo, ele sempre quis estar no meio dos pecadores. Ele adentrou na casa de pessoas que não eram judeus, de pessoas impuras. Ele teve contato com pessoas que eram doentes, pessoas que eram cegas, pessoas que eram amarguradas, pessoas que eram infelizes, pessoas que eram doentes. Jesus caminhou no meio deste povo e termina os seus dias também no meio de duas pessoas, que é o símbolo do pecado da humanidade. E interessante, meus amados irmãos, que ele mesmo na cruz, pregado ali naquela cruz, ele também se preocupou em salvar aqueles dois. Quando um daqueles que estava ali, pregado no centro daquele espetáculo dele, olhou para ele, aquele que estava do lado esquerdo, ele xingou. Ao invés de estudiar, ao invés de dizer: Pai, perdoa-me, Jesus, salva-me, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, olha para mim e tem misericórdia de mim e salva. Aquele simplesmente ele expressou algo que, ao invés de lhe trazer paz, trouxe foi amargura de coração. Meus amados, aquele do lado esquerdo também representa o que a humanidade é hoje.
representa aqueles que olham para Jesus, sabem quem é Jesus, veem que Jesus é alguém diferente, é alguém diferenciado, mas simplesmente dão as costas, muitas vezes xingam, muitas vezes até perseguem, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Isso é o quadro, meus amados irmãos, daquele que rejeita a salvação de Cristo Jesus. Mas Jesus está no meio, sempre disposto, sempre se oferecendo para trazer salvação a essas pessoas. Eu não sei se nesta noite eu estou aqui a pregar para alguém, porque muitas das vezes nós estamos sentados no banco aqui, temos multidão sentados no banco, e são pessoas que têm a mesma atitude daquele que estava à esquerda de Jesus pregava na cruz do Calvário, que ao invés de estar entregando-se a Jesus, dizendo: Jesus, entra aqui, Jesus, eu preciso de ti, simplesmente faz ouvidos de mercador e coloca a venda nos olhos e deixa o tempo passar. Do outro lado, meus amados irmãos, estava um outro que, ao olhar para Jesus, diz: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres o teu reino. E Jesus olha para aquele e diz assim: hoje mesmo tu estarás sozinho no paraíso. Foi isso? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amados, esse é o quadro também da sociedade de hoje, do mundo de hoje. Nós sabemos que poucos são aqueles que vão e dizem: Senhor, lembra-te de mim, tu que estás aí neste reino, lembra-te de mim. Eu preciso do Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Cada vez mais, Senhor Deus, que dada a condição é também esse quadro que eu digo para todos aqui que estão presentes, que também é muito diminuto em relação à população mundial. Estava vendo na escola bíblica da última quarta-feira, quando nós estávamos estudando sobre a missão da igreja, que hoje o mundo tem 8 bilhões de habitantes e mais de 6 bilhões de pessoas não sabem quem é Jesus Cristo. 6 bilhões de pessoas não sabem o que é Jesus Cristo. Nunca vão dizer assim: olha, Senhor, lembra-te de mim. Mas certamente estão do outro lado dizendo: salva-te a ti mesmo, mostrando que ele na realidade não valia nada para ele. E todos estão então condenados ao inferno. E a igreja, meus amados irmãos, que é o corpo de Cristo, que deveria ser o Cristo no meio da multidão, assim como Jesus estava no meio da multidão, caminhou no meio da multidão, morreu entre os dois, sim, representação da multidão de homens e mulheres para todos os tempos. A igreja está fazendo isso. A igreja está cumprindo o seu papel. A igreja tem evangelizado. A igreja, enquanto corpo de Cristo, diz: estou aqui, vim aqui para te trazer a palavra da salvação,
palavra de vida eterna. A igreja tem evangelizado, a igreja tem ganho almas para Cristo Jesus. E aqui eu até me refiro a esse pequeno grupo que está aqui. Você tem ganho alma para Cristo Jesus? Dentro da sua casa, da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. Você tem ganho alguém para Cristo? Na comunidade em que você vive, seus vizinhos. Sabe pelo menos que você é um crente em Cristo Jesus, que você tem a solução para o problema deles, porque aquele que é crente em Cristo Jesus tem Cristo Jesus dentro de si. E se tem Cristo dentro de si, tem a solução para todos os males dos seus semelhantes, dos seus próximos. Era isso, amados irmãos, que a palavra do Senhor que está aqui dizendo, que quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Sinta-se como se fosse o próprio Cristo, onde de um lado existe aqueles que certamente vão receber a palavra de bom grado, e do outro aqueles que vão xingar. Mas esteja à disposição, esteja a favor do próprio Senhor Jesus Cristo para trazer esta palavra, que é ouça, quer não ouça. Foi isso, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele ensinou ao seu discípulo Timóteo, quando ele disse a Timóteo, insta, prega a palavra a tempo e fora de tempo, quer ouça, quer não ouça, prega a palavra. E a palavra nada mais é do que o próprio Cristo. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amado, abra o seu coração. Abra a sua alma. Abra a sua mente para fazer a obra do Senhor enquanto há tempo. Eu hoje, inclusive, passei até nos grupos da igreja e vi uma reportagem que está no YouTube, essa reportagem do que está acontecendo no México. As igrejas cristãs estão sendo perseguidas como nunca na história daquele país. Pastores sendo trucidados, mortos, suas casas queimadas, os templos derrubados, torturas por parte tanto de grupos políticos como de grupos criminosos que não aceitam se falar desse Jesus, não aceita se falar desse Jesus. Qual é daqueles que está ali? Os dois estavam presos ali na cruz. É esse do lado esquerdo que está simbolizando, como eu disse, a humanidade de hoje. Na janela 1040, ali tem sido um cemitério de homens e mulheres que vão ali pregar o Evangelho. E eu quero dizer uma coisa para vocês, isso está começando a entrar também no nosso Brasil.
Não vá pensar que a coisa vai ficar tudo normal. Já está sendo proibido se pregar o Evangelho nas praças públicas, nos logradouros públicos. Não é mais permitido. Lembro que quando eu aceitei Jesus Cristo, a gente entrava no trem, saía lá da estação e ia até Maracanaú. Ali tinha aquelas pessoas pregando o Evangelho. Hoje não é permitido. Dentro dos ônibus também já não é mais permitido. Nos terminais também já não é mais permitido. As escolas estão sendo proibidas de ter a Bíblia em suas bibliotecas. Os símbolos cristãos, no caso, por exemplo, no catolicismo, o crucifixo, não é mais permitido se colocar nas escolas. Meus amados, nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, e quem parece que está dominando é exatamente esse que estava, esse bandido, esse ladrão, esse criminoso que estava naquela turma lá de esquerda. Somos aquele que estava do lado direito, que aceitamos a Jesus Cristo. Um dia nós aceitamos Jesus Cristo, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim, Senhor. E Jesus se lembrou e disse: vem cá. Hoje mesmo que estarás comigo, teve aquele momento nós estamos comigo. Olha sua porta, Paulo. Naquele momento, naquele instante, viu, irmão Gilmar? Naquele instante da decisão, você foi batizado em Espírito no Senhor, pertence ao Senhor, renome registrado da vida do Cordeiro, Filho de Deus. Tem direito à herança que Jesus Cristo nos. Nós somos coerdeiros com Cristo Jesus. Mas não podemos ficar calados, nós temos que buscar as pessoas, porque o maior desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Amém? O segundo versículo diz que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso é uma oração, meus irmãos. Jesus ali, cravado nas mãos, nos pés, não podia mais lançar as mãos sobre as pessoas para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação. Ele estava entregado naquele momento ali, estava no tremendo sofrimento, era uma angústia que ele passava naquele momento. Mas uma coisa que nós podemos ver com tudo isso é que Jesus começou a vida dele orando. Quando Jesus foi batizado, diz a palavra do Senhor, o Espírito o impeliu para o deserto. Com que finalidade? A finalidade de orar. Foram 40 dias e 40 noites de oração e jejum. E Jesus, ao voltar do deserto, depois daquela extraordinária vitória contra Satanás, por quê? Porque ele estava orando e jejuando e orando. Onde ali o Satanás foi derrotado pelo poder que emanava de Jesus Cristo, pelaquela força que vinha de Deus, o Pai. Ao deixar o deserto, ele vai agora começar a sua vida, trazendo uma pregação aos corações sedentos. Jesus passava o dia pregando, mas quando chegava a noite, ele
dizia que fica aí um pouco do tempo que agora eu vou estar em oração com o Pai. E ali passar horas orando com o Pai, conversando com o Pai. Na escolha dos discípulos, meus amados irmãos, foi a noite toda orando. Quando foi no outro dia, o Senhor começou então a chamar os discípulos, porque os discípulos já estavam vindo a Ele por causa de quê? Por causa do poder que emanava da oração de Jesus Cristo. Jesus, ele orou no início de sua vida, no decorrer de sua vida, e orou também no momento da sua morte. A oração, meus amados irmãos, ela move montanhas. A oração, ela transforma vidas. A oração nos traz conquistas. A oração nos traz vitórias. A oração nos traz esperança. A oração nos enche de fé. A oração nos indulta de amor. Observe que quando nós estamos vivendo uma vida de oração, nós passamos a amar o nosso próximo muito melhor. É ou não é? Quando nós estamos num período de oração, uma história de oração na nossa vida, nós desistimos de esperança. Pode dizer assim, e o cara meu lado, 10 mil alguém, mas eu não serei atingido, somente orarei e verei com os meus olhos a recompensa dos ímpios. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu socorro bem presente nas horas das tribulações. Isso é característica de quem ora. Quem não ora já desgraçou os filhos da vida. Mas o dia para mim foi horrível. E eu já sei que esta noite vai ser uma noite de tormento. Porque não oro. A oração, meus amados irmãos, ela funciona como o escudo que nos protege contra as artificiladas do diabo. Porque a oração, ela exprime que fé, e o escudo da fé é o que? É a nossa proteção. Quer ser vitorioso? Ora. Quer ser conquistador? Ora. Quer ser um grande ganhador de almas? Ora. Quer ser um pregador? Ora. Quer ser levita? Ora. Quer ser próspero? Ora. Quer ter sucesso naquilo que você sonha e pretende? Ora. Porque o Senhor está muito perto daqueles que o buscam. O profeta disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. O que é isso? Buscai enquanto pode achar. É o quê? É como é que eu busco? Orando. Invocai. O que é invocar? É orar. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós oramos, o Senhor se aproxima. E começa então aquela intimidade. Meus amados, não é você vai orar, diz assim, eu vou pegar agora uma nave espacial e vou orar, vou até o terceiro céu. A oração é uma coisa tão simples. Você que está sentado aí, você sai daqui, o Senhor está aí do teu lado. Você conversa com Ele. E você conversa com Ele. A sua esposa, como você conhece, como a esposa conversa com o marido.
É o diálogo. Eu costumo sempre dizer, certo, que tem ocasiões na minha vida que eu me lamento diante do Senhor. E muitas vezes reclamo. E Ele me entende. Porque a minha conversa é com Deus. Eu estou conversando com Deus. O meu diálogo é com Deus. Ele fala e eu escuto. Eu falo e Ele também escuta. Ele responde. E muitas vezes até pode ficar calado. Mas Ele está nos entendendo. Está te entendendo. Porque Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Deus é maravilhoso. Jesus, ele foi aquele homem que começou a sua vida de oração, permaneceu, certo, durante o período dos 3 anos em oração constante. Nos ensinou, inclusive, a orar. Os discípulos ficavam tão encantados com o que Jesus fazia, orando, que chegaram para Ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar como convém. Foi ou não foi? Sim ou não? E Jesus simplesmente disse: quando orar, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Isso é um tema de oração. Não é uma reza. É a forma como você deve estar se expressando diante de Deus. Se você fizer só essa reza, você encerra o diálogo com você. Então você tem que usar tudo aquilo que Ele está lhe expressando. Exalta o nome do Senhor, glorifica o nome do Eterno. Diz a Ele o que Ele é, o que Ele pode, o que Ele faz. Exalta o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí depois vem os outros princípios que o Senhor ensinou acerca da oração. Mas Jesus está aqui no Calvário e diz: Pai, olha, é muito difícil a gente imaginar. Você imagina, e nós pregados na cruz, e a lista da oração. O que você diria? No mínimo você ia xingar aqueles soldados que estavam fazendo aquilo com você, o juiz que condenou, que deu a sentença, o Estado. No mínimo ia dizer isso. Eu digo isso, amados irmãos, porque eu tive o privilégio de pregar 5 anos no presídio Paulo Salazar, lá em Haiti, no início da minha conversão. Todos os domingos eu ia pregar. Quando eu chegava lá, que eu via aqueles presos dentro daquelas gaiolas, os palavreados, coisa horrível, é um inferno. Mas também aqueles, irmão Francisco, que foram aceitando Jesus Cristo, eles não murmuravam. Eles aprenderam a orar, oravam, buscavam o Senhor. E dizia: Senhor, eu ouvi a oração muitas vezes dizer: Senhor, eu estou aqui porque mereço. Eu estou cumprindo uma pena que mereço. Mas o Senhor já me perdoou. A oportunidade da minha vida está nas tuas mãos. Eles não murmuravam. Por quê?
Porque quando Jesus chega na vida da pessoa, meus amados irmãos, há uma mudança completa de comportamento. O Senhor muda a nossa mente, quando Jesus chega à nossa vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. E que é a mente de Cristo? Sabe realmente como dialogar com o Senhor. Amém? Então ele estava dizendo: Pai, perdoa-nos, pois não sabem o que fazem. Aqui é que está, meus amados irmãos, o segredo de uma vida feliz. É o perdão. Talvez eu possa estar agora pregando aqui para alguém que está cheio de fogo de mar, por alguma ofensa que alguém cometeu contra você, contra alguma injustiça que alguém cometeu contra você, alguém que deu prejuízo, que lhe traiu, ou ele está lhe traindo. Posso estar pregando nessa noite para alguém aqui, mas lembre-se, não murmure. Jesus não murmurou, mesmo pregado, estando naqueles sofrimentos, mas ele orou, dizendo: Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Jesus estava ali naquele momento, nos ensinando o segredo de uma vida livre, de uma vida feliz, de uma vida liberta. Se você está amargurado, se você está com ódio no coração, se você tem algo contra alguém e não consegue perdoar, você está amarrado. Você está dentro de uma gaiola, está encarcerado. Mas Jesus disse: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Eu não sei, meu amado irmão, se você tem alguma coisa, alguma queixa contra alguém, contra um irmão, contra um pastor, contra o pai, contra sua mãe, contra o filho, contra alguém que lhe prejudicou, e você não consegue perdoar. Está aqui a campanha do amanhecer ao anoitecer. Durante a noite, quando você acorda muitas vezes, vem sempre aquela imagem: você está preso. E a única forma de se libertar disso é fazer como Jesus Cristo ensinou, irmão, na praça dele: perdoa-lhes, ele não sabe o que faz. Há um mês e pouco atrás, nós tivemos contato com um casal que está com problemas muito sérios, e nós procuramos ajudar esse casal. E a esposa simplesmente olhou para ele disse: me perdoe. Ela simplesmente disse assim: eu não te perdoo, eu não te perdoo, eu não te perdoo. Parecia o quê? A peça do encontro. Amado, só quem se prejudica na vida é aquele que não perdoa. Se você não perdoa, você é o maior prejudicado. Mas se você libera perdão, os demônios estavam te sustentando, te amarrando, te cercando, eles te soltam, eles te liberam. Porque para ti vem algo diferente, vem aquela unção
unção da parte de Deus, a unção que quebra todo jugo. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E o Senhor nesta noite está te orientando, nesse momento da Santa Ceia, no momento em que nós estamos aqui a relembrar a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles momentos em que Ele estava naquela dor, morrendo naquela cruz, derramando seu sangue, sentindo aquelas convulsões daquela morte de cruz. Nesta noite nós estaremos aqui relembrando a morte do Senhor até que Ele venha, onde nós estaremos comendo o pão e bebendo o cálice, que é o símbolo do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lhe convido nesse instante a ficar em pé. E você vai nesse momento fazer uma oração. Ponha a mão no seu coração nesse instante. Você tem o Espírito